Continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, de Marcelo Gleiser. Um exemplo popular entre os físicos é o chamado panorama da teoria das cordas, uma expressão que precisa ser explicada. Teoria das cordas é, na verdade, um grupo de teorias que propõe uma mudança radical em como descrevemos a matéria. Em vez de imaginarmos a matéria como sendo composta por pequenininhos pedaços indivisíveis, as chamadas partículas elementares, que vão se encaixando, interagindo como num jogo de Lego para formar estruturas mais complicadas, como os átomos, moléculas, células, etc. Essas teorias sugerem que as entidades mais fundamentais da natureza são minúsculos tubos de energia, as cordas, capazes de vibrar em frequências diversas. Da mesma forma que para gerar sons diferentes no violão mudamos o comprimento da corda, pressionando-a com o dedo ao longo do braço do instrumento, e com isso mudamos sua frequência de vibração, as cordas fundamentais também podem vibrar em frequências diferentes, cada qual correspondendo a uma partícula elementar. Ou seja, uma única entidade vibrando em frequências diferentes pode gerar todas as partículas elementares, uma receita bem econômica. Infelizmente, a vida não é bem assim, não é assim tão simples. Para que essas teorias façam sentido, isto é, para que suas previsões tenham algo a ver com o mundo que medimos no laboratório, elas devem satisfazer duas propriedades essenciais. Primeiro, precisam ser supersimétricas. Segundo, precisam ser formuladas em 9 dimensões espaciais, 6 a mais do que as que vemos ao nosso redor: norte-sul, leste-oeste, cima-baixo. Discutimos já os desafios da supersimetria. Se a supersimetria não for uma propriedade da natureza, a teoria das supercordas pode ser esquecida. E se vivemos num espaço de 9 dimensões, precisamos entender o que aconteceu com as outras 6 que não vemos. Lembre-se que usamos a palavra dimensão para descrever a direção do espaço onde o movimento é possível. Portanto, uma linha reta é um espaço de uma dimensão, unidimensional, já que o objeto só pode se mover ao longo da linha. Para determinar sua posição ao longo da linha ou ao longo de um círculo, precisamos de apenas um número: a distância a partir de um ponto de referência, o ângulo a partir de um ângulo de referência. Já numa superfície plana, como o topo de uma mesa, é um espaço bidimensional, pois o objeto pode viajar em 2 direções. O espaço em que vivemos é tridimensional. Podemos andar em 2 direções e pular na vertical. Se outras dimensões existem, são invisíveis. Não vemos seus traços em microscópios ou mesmo em aceleradores de partículas como o LHC. Imagino que o leitor esteja se perguntando: mas o que os microscópios e aceleradores de partículas têm a ver com as dimensões do espaço? A resposta é simples. Talvez estas dimensões extras sejam muito pequenas a ponto de escapar do alcance dos nossos instrumentos. Uma imagem pode ser útil. Imagine uma corda esticada como no varal. Vista de bem longe, a corda parece uma linha, portanto um espaço unidimensional. Mas de perto vemos que a corda tem uma dimensão extra. Sua espessura, como podemos visualizar, como um círculo colado a cada ponto ao longo da linha. Uma corda esticada é essencialmente um cilindro bem longo. Então, nesse caso, a dimensão extra, sendo tão pequena, só pode ser vista se ampliada, ou seja, se vista bem de perto, voltando à teoria das supercordas. Talvez essas 6 dimensões extras formem uma espécie de bola minúscula, tão minúscula a ponto de escapar dos nossos instrumentos. Tanto os microscópicos quanto os aceleradores de partículas são amplificadores da realidade, instrumentos que nos permitem ver coisas extremamente pequenas, incluindo possivelmente dimensões extras do espaço. Para ser preciso, não vemos dimensões extras. Uma partícula que por acaso se aventurar nessa direção desaparecerá misteriosamente e será considerada energia perdida no detector. Na contabilidade da energia, uma fração fica faltando. Fantasmas não são objetos desaparecendo nas dimensões extras do espaço. Nem pense nisso. Tanto os microscópicos... deixa eu ver. Até o momento, não temos qualquer indicação da existência de dimensões extras no espaço. Os resultados, porém, não são conclusivos, já que as dimensões extras podem ser bem menores do que o que podemos investigar com tecnologias atuais. Já vimos isso antes. O mesmo problema da supersimetria retorna para nos assombrar.
Se não podemos testar a existência de dimensões extras no espaço diretamente, como nos certificar de que elas existem? Se observações confirmarem algumas das previsões inspiradas pela existência delas, no máximo poderemos afirmar que temos evidência indireta. Por exemplo, não só a energia desaparecerá dos detectores, como também algumas partículas terão propriedades como a massa que dependem do tamanho das dimensões extras. Alguns cientistas argumentam que evidências indiretas é mais do que suficiente como prova de hipótese. Então, esse seria o caso de se não houvesse outras explicações plausíveis para a mesma evidência. A situação é estranha, mas familiar. Se não temos outras explicações plausíveis para a mesma evidência, podemos aceitar a que foi proposta apenas provisoriamente. Na ausência da evidência direta, não existem certezas, apenas conjecturas prováveis. A junção da supersimetria e das dimensões extras gera a previsão mais dramática da teoria das supercordas, que nosso universo inteiro é consequência dessas dimensões. Todas as suas propriedades, como a intensidade da atração gravitacional, a velocidade da expansão cósmica, os tipos de partículas que existem, suas massas e cargas elétricas, enfim, tudo que existe seria a consequência da teoria das supercordas e da geometria das 6 dimensões extra do espaço. Não é à toa que eu me apaixonei pela teoria durante meu doutorado, ou que minha tese seja sobre universos com mais de 3 dimensões espaciais. O que poderia ser mais belo e elegante do que o nosso universo surgir de um espaço multidimensional, com todas as suas propriedades determinadas pela geometria das dimensões extras? Não seria essa a mais gloriosa das ciências, capaz de prever tudo? Bem, tudo aqui não inclui se você toca ou não toca violão, ou se vai fazer amanhã tudo. Tudo se refere às propriedades físicas do universo, em particular as das partículas elementares da matéria e suas interações mútuas. Podemos traçar as origens desse tipo de sonho que Einstein nos trouxe. Bem antes dele, ao filósofo Platão, na Grécia Antiga, a ciência, a razão humana, como oráculo capaz de desvendar todos os mistérios. Para Platão, a geometria era a chave da verdade, com V maiúsculo. Einstein geometrizou belíssimamente a gravidade em sua teoria da relatividade geral e tentou fazer o mesmo com a teoria unificada da gravitação e do eletromagnetismo. Infelizmente, suas tentativas fracassaram e Einstein morreu sem realizar sua unificação. A teoria das supercordas é a encarnação moderna do sonho de Einstein da geometrização da natureza, agora incluindo as 4 forças conhecidas. A complicação surge devido à complexidade da geometria de um espaço de 6 dimensões, que pode ser torcido, dobrado, perfurado e cortado em várias formas. Imagine fazer essas coisas com uma bola de massinha. Cada uma dessas possibilidades ou configurações correspondendo a um universo diferente em 3 dimensões. Segundo a teoria, as regras geométricas do espaço de 6 dimensões determinam as propriedades físicas da matéria do espaço de 3 dimensões do nosso universo. Contando todos os tipos possíveis de universos que podem resultar disso, chegamos a um número absurdo de 10 sobre 500 possibilidades. O número 1 seguido de 500 zeros. Bem, esse é um estado tanto triste da teoria das supercordas hoje, do seu apelo original de ser a teoria que iria prever nosso universo como resultado do arranjo único da geometria do espaço oculto de 6 dimensões. Temos agora um número incontável de possibilidades, cada qual com leis naturais que a princípio podem ser diferentes. Como então escolher a solução correta, isto é, o que representa o nosso universo? Nessa montanha de opções, quais os critérios de seleção que devemos usar? De uma teoria que oferecia nosso universo como única solução possível, temos uma teoria que prevê essencialmente que todos os tipos de universos são possíveis, mas físicos não se entregam facilmente. Logo foi sugerida uma resolução dessa situação curiosa ou embaraçosa. Melhor abandonar esse sonho e encontrar uma única solução e virar uma coisa ao avesso. A teoria mostra que nosso universo é uma das possibilidades que existem. Os parâmetros físicos que determinam suas propriedades, isto é, as massas e cargas das partículas, a velocidade da expansão cósmica, etc., são o que geram um universo capaz de existir por um tempo suficiente para permitir que estrelas, planetas e, eventualmente, criaturas possam surgir. Conhecendo as propriedades do nosso universo, deduzimos quais os valores dos parâmetros físicos que resultam em universos como o nosso, ou bem parecidos. Infelizmente, não podemos prever quais são esses valores, o sonho da teoria original.
O panorama das teorias das cordas é um espaço que contém todas essas 10 a 500 ao quadrado, né? 500 ao quadrado, não é ao quadrado, é 500 possibilidades, cada qual resultando num universo distinto. Mesmo aceitando em nova postura mais humilde da teoria da supercorda, em que esses universos possíveis formam um multiverso, temos um problema sério. Não podemos obter informação sobre esses outros universos caso existam. O multiverso não é uma entidade física diretamente verificável. Por que isso? Tudo que podemos medir sobre o universo está dentro de uma bolha de informação, como peixes no aquário. Não podemos saber o que está do lado de fora. Mesmo que essa bolha de informação seja absolutamente enorme, com um raio de 46 bilhões de anos-luz, ainda assim é finita. Então, caso existam, os outros universos estão fora dela. Uma analogia útil é visualizarmos o que ocorre numa praia, quando olhamos para o horizonte à distância, a linha onde o céu e o mar parecem se tocar. Sabemos que o mar continua além do horizonte, a menos que, como nossos antepassados, você ainda acredite que o mundo termine no horizonte. Mas não podemos vê-lo. Lembro-me de sentar na areia ao lado da minha vara de pesca, olhando atentamente para o horizonte. Volta e meia via um navio à distância, seus mastros aparecendo antes de seu casco. Isso só pode ocorrer se o mar continua além do horizonte. Algo de semelhante acontece com o universo. A informação que podemos adquirir sobre fenômenos cósmicos vem de diferentes tipos de radiação eletromagnética, visível, infravermelha, ultravioleta, etc. Dada a recente descoberta das ondas gravitacionais, temos que adicioná-las como um novo tipo de fonte de observação. Porém, é importante notar que também viajam à velocidade da luz. Essencialmente, telescópios são baldes coletores nos diversos tipos de radiação. O horizonte cósmico, a bolha da informação que nos restringe, vem do fato de que o universo ter, como você, uma data de nascimento. Embora os detalhes que tenham ocorrido exatamente quando o universo surgiu sejam imprecisos, falaremos mais sobre isso adiante. Sabemos que o tempo, tal como conhecemos, começou a passar há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Isso significa que a luz, mesmo que viajando a 300 mil km por segundo, pôde apenas cobrir uma distância finita nesse período de tempo. Essa distância define o horizonte cósmico, o raio da nossa bolha de informação. O que estiver fora dessa bolha está necessariamente fora do alcance dos nossos instrumentos. E por outro lado, da mesma forma que o mar continua além da linha do horizonte, é bastante razoável imaginar que o universo também continue além do horizonte cósmico. Então, porém, dada a informação que podemos coletar e diferentes dos oceanos, não podemos ter certeza disso. O que ocorre fora da bolha da informação cósmica é inacessível às nossas observações. No máximo, podemos tentar obter evidência indireta da existência do multiverso. Uma ideia interessante, apesar de bastante arrojada, é que se os outros universos existem lá fora, podem ter se chocado com o nosso no decorrer desses 13,8 bilhões de anos. Obviamente, uma colisão de universos deve ser um evento incrivelmente dramático. Como ainda estamos por aqui, se houve de fato uma colisão no passado, teria sido mais uma passagem de raspão do que uma colisão frontal cataclísmica. De qualquer forma, é possível calcular que esse tipo de acidente leve poderia deixar uma espécie de cicatriz dentro do nosso horizonte cósmico. Essa cicatriz apareceria como pequenas distorções da radiação que preenche o cosmo e podemos medir, em detalhe, a chamada radiação cósmica de micro-ondas. Essas cicatrizes teriam uma forma bem típica, como um tecido estampado com padrões circulares, que lembram anéis concêntricos. Embora nada tenha sido encontrado até o momento, é interessante especular que o nosso universo possa ter colidido com outros no decorrer da sua história. Mesmo assim, a questão permanece. Uma cicatriz da radiação cósmica de micro-ondas não é a prova conclusiva de que existe um multiverso. Como interpretar o que ocorre quando a fé numa visão de mundo não é observável é um guia principal para a criatividade científica numa determinada área. O que se pode fazer se por períodos muito longos ou indefinidamente não tivermos dados para conferir nossas hipóteses, sendo uma criação de pessoas com sonhos e aspirações limitadas pelo que podem ver na realidade. A ciência não é perfeita, sua prática reflete os que a praticam, especialmente quando lidamos com hipóteses na fronteira do conhecimento, onde tudo é necessariamente meio vago.
Meu dilema não é que as pessoas possam acreditar tanto numa ideia que a sua habilidade de julgar seu valor fique compromissada. Afinal, mesmo que a paixão e a reflexão crítica não sejam muito compatíveis, a prática da ciência é construída para ser imune a essas paixões, ao menos a longo prazo. Se podemos eventualmente obter dados, podemos chegar a algum tipo de conclusão sobre uma determinada hipótese. As coisas complicam quando esse não é o caso e não podemos obter os dados necessários para refutar uma hipótese. O perigo é chegar nessa situação e nos deixar levar indefinidamente pela fé que temos numa ideia, nossa criatividade prisioneira de uma realidade imaginária. Nesse caso, acabamos por nos tornar escravos de uma ideologia, de uma visão de mundo que não pode ser testada. Podemos passar anos, muitas vezes décadas, perseguindo fantasmas que pouco ou nada têm a ver com a realidade. Como saber quando é a hora de abandonar o barco? Bem, a esperança é essencial para a nossa criatividade e não é nada óbvio saber quando se deve deixar uma ideia para trás. O mesmo ocorre com as relações amorosas. Muitas vezes, com consequências desastrosas, ela vai me amar um dia, tenho só que continuar mostrando para ela o quanto eu a amo. Então, existe um ponto além do qual as persistências viram obsessão. Uma fantasia trágica. O físico Albert Michelson, o primeiro norte-americano a ganhar o prêmio Nobel, morreu acreditando na existência do chamado éter, o meio material que preenche todo o espaço e cuja função seria propagar ondas luminosas. Mesmo que seu próprio experimento tenha servido décadas antes como evidência principal contra a existência desse meio, como Michelson, existem muitos outros, e no caso das relações amorosas, o que pode ser mais devastador do que ver a pessoa amada nos braços de outra ou outro. No mundo das ideias, como no amor, é doloroso estar errado. A dor é ainda maior quando se é forçado a abandonar não só uma ideia, mas toda uma visão de mundo. Um pescador sabe muito bem que seus peixes não estão beliscando. Após algumas horas é melhor voltar para casa e tentar outro dia. No amor também existe sempre a possibilidade de se encontrar uma pessoa nova, mas quando uma visão de mundo entra em colapso, não temos outra chance. Resta apenas ir em frente, aceitando o novo com dignidade. Ao contrário das ondas na água ou nas ondas do som, que se propagam no meio material, água para ondas da água, ar para ondas de som. A luz e todos os tipos de radiação eletromagnética viajam no espaço vazio, no vácuo. Termino aqui, sigo com a próxima leitura. Tchau, tchau.